Dar início. Só deixa eu permitir aqui mais o pessoal que está adentrando. Ok, então é com satisfação que a gente dá continuidade ao nosso primeiro ciclo de estudos avançados em tecnologias computacionais. É uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Aplicações de Inteligência Artificial, Gaia, do nosso IFSC aqui de Caçador, e agradecendo aí já aos membros do especificamente Paulo Roberto Córdova. Deixa eu permitir aqui mais o Cristiano e o professor também que nos dá suporte aí, coordenador do Sistemas de Informação, professor Vilar. Então, agradecendo a todos vocês aí, os demais professores que estão acompanhando as turmas aí nos laboratórios, né? Então, é com satisfação que a gente dá início a mais essa apresentação. Eu vou inicialmente apresentar o Ricardo, que é o palestrante da nossa palestra de hoje. Ricardo Franco, ele vai nos ofertar uma oficina avançada com RAG e uma introdução à engenharia de contexto. O Ricardo é um líder técnico em IA da empresa IA e Dados, né? Da empresa Moneste Cobranças, que é uma startup do mercado financeiro. Ele também é mentor e líder de impacto na ONG Atitude Infinita, parceira da Microsoft, que vincula jovens de baixa renda com mentores da sua área de interesse para alavancar a carreira. É graduando, né, na 8ª fase de Sistema de Informação pelo IFSC Caçador. Então, nosso futuro formando aí, uma satisfação ter um aluno que vai nos abrilhantar aí com a palestra de hoje. Ok, Ricardo? Com você, vamos. então. Ok, vamos nessa. Ok? Eu vou explicar basicamente o que é engenharia de contexto com REG. Eu acho que faz mais sentido o subtítulo do que o título, que é como a gente começa a se aprofundar depois de fazer o primeiro REG. Porque, de certa forma, é bem simples. Então, deixa eu clicar aqui na tela. Eu já fui apresentado, então fica a menção que a CMH tá chamada Hortelã. E eu pensei numa estrutura de apresentação que faz mais sentido sendo EAD e que tem um lado prático que vai ser fácil de replicar usando o ambiente do Colab. Mas antes de chegar nisso, a gente vai tratar sobre o que é IA, como as LLMs funcionam, quando eu falo em engenharia de contexto, eu estou tentando me referir, o que é REG ou REG, um pequeno glossário de alinhamento antes da gente ir para a prática, e depois um exercício prático até aqui rapidinho. Então, o que é IA e o porquê nem tudo é chat GPT das ideias e porque, tipo, todo mundo se refere hoje em dia a IA como alguma cópia do chat GPT. Eu estava procurando alguma timeline que fosse significativa o suficiente para explicar o que é IA, mas não tão completa também, porque são tipo uns 300 pontos. Mas o termo é cunhado em 1956 e em 1957 é cunhado o termo perceptron, que é basicamente quando começa a ter mais estudo na área de IA. Na década de 70, que não tem incluído aqui na timeline, a gente tem muito avanço, principalmente no mercado financeiro, do que seria o machine learning clássico, que é modelos de regressão, análise e coisas do gênero, aplicado muito nos Estados Unidos, para a Bolsa de Valores. A partir da década de 80 e início de 90, aproximadamente, a gente começa a ter mais inteligência focada para outras áreas, como agronegócio, acho que automobilismo, de certa forma, construção de estradas, vias, planejamento urbano. Até que chegamos em 1997 e temos um momento de uma vitória da IA contra o Garry Kasparov, que é um excelente jogador de xadrez. Em 2011, a IBM Watson ela vence competidores humanos. Eu não tenho certeza se foi 2011, mas é do mesmo projeto IBM Watson, mas eu acho que foi por 2016. Ela já tinha um modelo onde que conseguia prever o diagnóstico, ou dar um diagnóstico melhor que um médico e todos os médicos testados durante os testes, e ela acabou sendo empregada hoje como parte de uma LLM que também está sendo ofertada para o sistema médico. Em 2016 a gente tem outra vitória parecida com a Bit Xadrez, que é o AlphaGo ganhando do campeão mundial de Go. Em 2017 a gente começa a ter muito mais avanço no reconhecimento de fala e de tradução, mesmo que a gente pense que fala e texto teoricamente é a mesma coisa, mas funciona um pouquinho diferente. Quando a gente fala de texto, é a análise sintática das palavras, quando a gente fala em fala, é uma análise da frequência que está sendo falada, tom de voz, vibração, etc., para definir o que aquela palavra está sendo dita. E depois ela é convertida para texto, e aí volta a analisar texto.
E em 2021 surge o GPT 3.3, é o GPT-3. Se eu não estou enganado, uns 3 meses depois, aproximadamente, vem o GPT 3.5 Turbo, e é quando dá início ao ChatGPT e esse boom que a gente está vivendo hoje. E agora, só, tipo, amarrando alguns assuntos mencionados ou que não foram citados, quando a gente fala sobre Machine Learning clássico, era quando tudo era análise estatística, basicamente. Tudo era uma função da álgebra linear aplicada em um contexto, e ainda quase tudo era feito em Excel, e em muitos lugares ainda é. Em 71, a gente tem redes neurais, que é um modelo de onde as pessoas começaram a pensar, ok, estamos ensinando o computador a executar algumas funções, mas a gente precisa pensar em algum modelo para fazer ele executar com funções complexas. Então, as redes neurais, elas surgem, a princípio, tentando mimetizar o funcionamento do nosso cérebro. O termo Deep Learning é basicamente, e se a gente pegar uma rede neural e empilhar um monte em seguida? Depois surgimos o assunto que foi da palestra ontem de computação visual, que é ensinar máquinas a ver e pacificar coisas. E tem diversas formas. Texto, aplicação em voz mencionada antes, bioinformática, engenharia espacial, entre outros. E chegamos hoje no assunto principal, que é LLMs. Que elas falam muito, mas não necessariamente elas estão dizendo algo em si. E partindo disso, como elas funcionam? Elas não entendem exatamente o que a gente fala. Elas são uma rede neural muito grande, treinada com um volume de dados muito maior ainda. A gente tinha um problema que era até início dos anos 2000 que a gente tinha poucos dados para serem analisados. Então, se não me engano, em 2018 é cunhado o termo Big Data, onde agora a gente gera tipo, muitos dados, e a gente está num ponto na área de LLMs que a gente tem empresas que são criadas especificamente para gerar conteúdo para treinamento de LLMs, e alguns outros modelos que também são feitos para gerar mais material para se treinar outros modelos, porque a gente já está esgotando a internet. Elas não entendem palavras, elas pensam por tokens, e fica a observação que um token é um pedaço de uma palavra. Então, por exemplo, redes neurais pode ser dividida por neo-irais, por exemplo. Um gigante em caps pode começar com o G sendo considerado um token, ou G e G é um token, e ante outro token, e a junção desses tokens formam uma palavra. Elas usam um mecanismo chamado de atenção, isso vai ser mais importante para dar contexto depois, porque dado uma janela de contexto, que é o quanto de palavras estão sendo utilizadas nesse cenário, elas têm que manter a atenção no que foi dito antes, até um certo limite, para tudo que ela falar ainda fazer contexto, ter sentido e conseguir referenciar coisas que foram ditas antes. E elas podem ser ajustadas para tarefas específicas, então pode ser tipo um chatbot, pode ser utilizado, se eu não estou enganado, até mandei um artigo para o professor Cristiano no final do ano sobre ela ser utilizada como um modelo de regressão para uma série temporal e algumas outras coisas. E acho que é muito importante nesse momento tu lembrar que não existe diferença entre línguas para LLMs. O que elas enxergam é só um token. Então, quando elas estão falando português ou inglês, alemão ou traduzindo alguma língua, elas pensam, dado esse token, esse pedaço de uma palavra, qual que é o próximo token, e a partir da junção disso, a gente identifica como português ou inglês, mas não existe esse significado para a máquina em si. E agora vem a parte que começa a complicar quando a gente fala sobre contexto. Porque, de forma muito resumida, tem 3 tipos de contexto. Uma pode ser o conteúdo inteiro da conversa e entra a janela de contexto. Então, quando se refere a a janela de contexto desse modelo é 1 milhão de tokens, quer dizer que a partir do 1 milhão e um, ela vai começar a esquecer o que foi dito no começo. Só que também tem um problema, é que mesmo eles tendo um espaço tão grande de contexto, não significa que ela vai gerar resultados melhores tendo todo esse contexto disponível. Isso também pode ser chamado de prompt, que é uma instrução que a gente passa em específico para IA logo no começo, e ela utiliza isso para guiar a conversa, ou as respostas, caso não sejam chat. E vale mencionar que em alguns modelos da OpenAI não é mais chamado de prompt, sim developer message, porque você pode mandar em diferentes momentos da conversa mais uma instrução específica para ela mudar o comportamento. E existe o contexto dinâmico, que é o que a gente pode utilizar com o próprio RAG, e resultados, que é tudo que a gente consegue incluir no tempo de execução. E aprofundando um pouco sobre eles, o conteúdo da conversa é um contexto móvel. Pode ser um contexto de curto prazo, como por exemplo, vou dar exemplo da empresa que eu trabalho, é uma startup de cobrança, e a gente cobra as pessoas em voz, por meio de chamadas, e por mensagem, por meio do WhatsApp, as dívidas delas. Então,
quando eu falo, tipo, não sou o Ricardo, a IA tem que identificar que ela pode não estar conversando comigo, e com isso tem que tentar fazer alguma confirmação ou simplesmente encerrar a conversa. Mas quando eu começo uma conversa e falo, ok, sou eu mesmo e eu preciso pagar isso à vista, ela tem que parar para pensar que ela não pode me oferecer, pelo menos inicialmente, até esgotar todas as possibilidades, uma proposta parcelada. Porque senão ela vai estar agindo como não esperada. Elas também podem ser System Prompt Developer Messages, isso é o que hoje é chamado de engenharia de prompt, ou prompt design, ou até design conversacional, que era um ramo que já existia para chatbots, ou para URAs, que é o modelo de árvore de decisão por voz. E é um conjunto de instruções ocultas que elas nunca aparecem para o usuário, que definem o comportamento, tom, limites e objetivos. Então, quando você pede, por exemplo, ChatGPT, tipo, formata esse JSON para mim. Ele tem um prompt em si que basicamente fala para ele que ele está sempre querendo te ajudar, que ele não pode falar nada de forma ofensiva e coisas do gênero. E a gente manda uma mensagem e ele junta essas duas coisas para gerar uma resposta. Só que a gente pode modificar esse comportamento também quando a gente está usando elas do nosso lado para ter respostas ou um comportamento diferente. E agora, a regra de funções auxiliares é o contexto dinâmico, que pode ser curto, pode ser sempre atualizado, principalmente de funções é algo que fica presente na conversa, mas do head tem umas complicações um pouquinho maiores, que já vou entrar nelas. E eu deixei um artigo aqui, até deixar o link na chamada, que é da própria OpenAI sobre como eles fazem essa hierarquia das conversas e o que eles consideram importante ou não. E vale mencionar que não é muito intuitivo. Então, por exemplo, você vai usar uma função e eu quero saber qual é a temperatura de caçador agora. A prioridade para IA responder e considerar aquilo como algo importante para responder da resposta da função é muito baixa. Porque o que importa é que ela gere a próxima resposta correta e no decorrer da conversa, aumentando o contexto, a quantidade de coisas que ela tem que analisar, ela não precisa dar importância para o resultado da função. E sim que ela tem que considerar que o que ela falou está correto. E agora vamos para o que é RAG ou RAG. É um acrônimo para basicamente geração aumentada de recuperação ou Retrieval Augmented Generation. Isso divide um pouquinho opiniões na indústria e já posso entrar aqui nesse ponto de novo. Tem três pontos muito importantes para começar a entender sobre o que é, o que faz e como lidar. É a diferença da memória estática e do conhecimento dinâmico. Memória estática é basicamente os dados de treinamento do modelo. Então, a gente tem empresas, as três principais agora eu diria que são a OpenAI, a Anthropic, que é do Cloud, e o Google com a Gemini. Quando você vai trabalhar com uma LLM, isso é uma coisa muito de experimentação e entender o que eles estão divulgando de artigos, qual é a proposta. As IAs da OpenAI, as padrões, principalmente as utilizadas no ChatGPT, inclusive do Premium, elas são focadas em conversação. E elas são as melhores do mercado para isso. Então, do conjunto de dados deles, tem muito resultados de conversa, sites e coisas do gênero, e depois elas são ajustadas para performar melhor em conversas. Enquanto do Cloud, principalmente a família do Sonnet, ela é focada muito em código. Então, tipo, se você se tem alguma dúvida de código, você pode ir no Playground do Cloud e ele provavelmente vai responder melhor que a OpenAI. Enquanto no Gemini do Google, ele gera respostas muito longas, é muito ruim para conversa, mas é muito bom para você, tipo, tem uma dúvida e precisa de uma resposta agora. O Google treinou basicamente todos os modelos deles com todo o conteúdo da internet. Eles já tinham, tipo, esse conteúdo todo pronto desde que eles começaram a indexar sites antigamente. Depois, sobre como isso se encaixa. Depois, o segundo conteúdo mais importante é como isso se encaixa na prática. Então, é muito importante que tem duas etapas principais. Pode ser só uma pipeline, pode ser as duas coisas juntas. E vale mencionar que o que as pessoas chamam de, o que a indústria chama de agente de IA, nada mais é do que uma pipeline, um workflow. Então, a gente divide isso em duas etapas, que é o mecanismo de recuperação, que é onde a gente vai explorar algum documento, fazer alguma coisa da web, ou ambos, e quando a gente usa esse conteúdo para geração. E o terceiro ponto mais importante é a qualidade da base de conhecimento, se esses documentos, se os links que estão sendo utilizados são bons, estão sendo bem apresentados para IA, e os embeddings. Embedding nada mais é do que a forma como que uma palavra é representada para IA. Então, ao invés de um oi significar um oi, ele vai receber um número, pode ser, por exemplo, 27, e esse 27 entra a parte dos parâmetros do modelo. Então, quando a gente fala, tipo, a OpenAI tem um modelo de 4 bilhões de parâmetros, ou 80 bilhões de parâmetros, são
80 colunas que descrevem o que cada palavra é, baseada num número flutuante. Então, a gente tem um exemplo clássico de word to vec, que pode ser uma palavra masculina ou feminina, como rei e rainha. Então, a palavra masculina para rei, masculina estaria em 1 e rainha estaria tipo ou 0 ou muito próximo de 0. E aqui é uma explicação bem básica de como funciona o RED. Primeira etapa, um usuário faz alguma pergunta para o computador, a gente passa o prompt, e essa pergunta, ela vira uma query. Ela é basicamente um SQL, só que a nível de vetor. Então, ele vai pegar essas palavras que você passou, vai vetorizar elas, vai passar para um banco de dados vetorizado ou para algum arquivo que está guardado em memória, vai retornar esse contexto de novo para a IA. A partir disso, a IA ela vai utilizar tanto o prompt, o que foi falado e o contexto que retornou, para gerar uma resposta e voltar. E agora, o porquê isso divide muitos problemas na indústria é que fazer isso é muito simples. Tipo, o RED é o novo CRUD de IA, e só que fazer isso bem envolve muita coisa. Então, normalmente, as soluções de RED são focadas em perguntas e respostas. Só que o problema de você ter perguntas e respostas é que ela acaba complicando quando você tem um problema um pouco mais complexo ou um usuário que tem mais de um problema. Então, deixa eu pensar uma situação hipotética. Pode ser uma rede de roupas, sei lá, a Renner. Eu vou implementar um head para o meu usuário interno. Então, da nível de suporte, eu tenho que saber onde encontrar o dado de que encomenda está chegando, como analisar onde eu consigo encontrar informação de onde está armazenada tais peças e coisas do gênero. Você pode resolver isso com head. Só que a segunda pergunta que você faz no mesmo chat, para o usuário final, ele considera que aquilo é um chatbot. Então, se você implementar isso como pergunta e resposta, você pode ter um problema que, caso a pessoa pergunte, ok, tá, eu tenho um cliente final e eu preciso explicar essas coisas para ele. Como eu explico isso? O chatbot no modelo pergunta e resposta não vai conseguir resolver esse problema. E nem vai conseguir vincular normalmente duas perguntas muito complexas juntas. E solucionar esse problema é, de certa forma, muito difícil. Então, se você usa algum prompt e alguma consulta que depende de bater no banco de dados SQL, a gente está falando de algo que é muito penoso num banco a nível dia a dia, e a gente pensa, tá, ok, vou colocar uma camada de cachê para ficar mais leve. Daí você pensa, ok, mas se eu colocar um cachê aqui, alguma coisa que pode mudar, quanto tempo esse cachê tem que estar? E a partir desse momento, tipo, a solução bem simples, que é conecta a IA com PDF, ou conecta IA com um banco de dados, acabou de ficar, tipo, absurdamente difícil de usar. E antes de ir para a prática, eu acho que vale a pena só frisar algumas coisas que eu posso ficar falando. Então, embeddings são vetores que armazenam o significado das palavras, que, volto a mencionar, é a parte que o computador interpreta as palavras. O FACE é uma ferramenta de recuperação semântica do Facebook, é um acrônimo para Facebook AI Similarity Research, se não estou enganado, onde que basicamente ele pega um conjunto de palavras, vetoriza elas, e você pode utilizar tipo alguma query, uma pergunta, passar para ele e ele retornar as partes importantes. RED é a geração de recuperação aumentada, ou na verdade está errada a tradução, na verdade é geração aumentada de recuperação. LLM ou IA, eu vou estar me referindo ao modelo de linguagem utilizado. Contexto é o que dá na telha, e isso é a parte mais difícil de lidar. E prompt é a instrução que não aparece ao usuário final. E agora que eu lembrei de contexto de o que dá na telha, é que trabalhar com IA é muito complicado, porque as palavras não têm significado. Então, essa parte complica muito. Vou dar um exemplo do trabalho que eu tinha pedido licença para falar. É uma solução de cobrança. Então, o objetivo final é a gente gerar acordos. Teve um caso onde que uma pessoa falou um vai ser, e a IA gerou um acordo. E rolou um tumulto, porque, tipo assim, como assim a IA interpretou que vai ser é gerar um acordo? Daí você tem que parar e pensar, tá? Eu não faz sentido, mas vai ser um sinônimo de será, e será, sem uma interrogação, ela é uma afirmação. E todo caso que foge de uma conversa comum, ou que tem algum duplo sentido, ou que envolve alguma expressão regional, tipo, pode ter certeza que vai dar muito problema. Agora, vamos para a prática. Eu não sei qual que é a melhor forma. Alguns dos professores que estão em sala de aula, eu deixei separado um link do Google Colab, onde todo mundo pode fazer cópia. Acho que eu posso só colar aqui no chat. Isso, cola no chat aí para nós.
Ok, para fazer aqui eu deixei já tudo preparado. É só você vir para arquivo e cadê? Salvar uma cópia no Drive. Ele vai abrir uma outra aba já com ela salva e vocês podem, tipo, me avisar quando posso começar. E a gente garante que tá todo mundo com o mesmo sistema. É, eu acho que para quem tá EAD vai ser mais fácil. Acho que o problema é para salas presenciais. Talvez seja só o professor fazendo live. Ok. Alguns professores que estão em sala pode falar se deu certo também. Ou se tem algum outro lugar que eu possa colocar o link. Não entendi a pergunta. É que acho que, tipo, pros professores que estão em sala e só tem uma. Se estão streamando, vai ser mais difícil para eles, eu acho. Hum, Pois, só se quer mandar pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Ah, o Cristiano avisou que tá carregando. Uhum, deixa eu pegar ele. Ah, inclusive, se alguém tiver alguma pergunta por enquanto, nesse momento, só fazer. Cara, esse animalzinho, eu sempre que eu fazia uma apresentação na faculdade, me perguntavam, você vê nas configurações, diversos e só marcar esses três. A gente tem que ter, tipo, uns espacinhos pra dar uma quebrada de gelo. Tá, agora eu vou fazer um acordo com vocês. Eu tava pensando em usar a API de graça do Google, do Gemini, só que eu não trabalho com Gemini, então eu acho que tipo, poderia falar alguma coisa, de certa forma, meio errada. Então, eu coloquei US$ 50 em um projeto da OpenAI. Se a gente usar tudo, eu fiz umas contas, se todo mundo usar o Faro Mini na apresentação, que é o ideal, depois ainda vai sobrar tipo, alguns créditos para se alguém quiser usar a mesma chave de projeto, ficar brincando. Então, nós temos um acordo, todo mundo usa o modelo mais barato que eu passar ali e depois sobra. E agora vamos para a primeira etapa de configuração. A gente tem que clicar nessa chavezinha de secrets. Deixa eu colocar aqui na tela cheia e dar um zoom, na verdade, no. Vai ser um pouco ruim. Aqui. Clicando nessa chavinha, a gente pode configurar variáveis de ambiente no Google Colab. Então, o primeiro passo é marcar acesso ao notebook. Eu vou deixar como OpenAI e o valor, vocês vão colar essa chave que eu vou mandar aqui no chat também. Daí, a partir disso, vocês podem clicar nesse primeiro bloco e clicar nesse botão ou dar um Ctrl Enter, que ele já vai executar. Deixa eu dar mais um aqui. Agora tá melhor? Tá, avisando, aqui a gente só. Eu planejei de uma forma onde que eu vou instalar teoricamente as mesmas bibliotecas depois, mas vai ficar mais fácil de executar cada passo. Então aqui a gente está só instalando a biblioteca da OpenAI e esse parâmetro aqui é só para não ficar
um bloco muito baixo, aqui embaixo, falando tipo, que está executando isso em qualquer coisa. Então, acho que a primeira forma de começar é a gente fazer uma chamada do OpenAI, a mais padrão possível. Então, vamos ir from OpenAI, import OpenAI, porque é uma classe. E para acessar essa variável aqui, o próprio Google tem já instalado no ambiente a biblioteca Google Colab. Então, from google.colab, import user data. Aqui a gente vai inicializar o cliente, então é um client igual, e a gente vai instanciar a classe da OpenAI. E aqui a gente tem que passar a API Key. Acho que precisa API Key, tá certo. E para a gente passar o arquivo, o conteúdo da chave que a gente deixou armazenado é userdata.get, e daí a mesma string que foi passada, OpenAI. E agora a gente pode fazer tipo a chamada mais simples possível, que é só tipo de completar alguma resposta. Então, vou chamar de REST de resposta. Então eu chamo o cliente, client.responses. A gente vai usar, nesse caso, a API de respostas da OpenAI. E a gente chama o endpoint de criação. Aqui a gente tem que passar o parâmetro model, que é qual modelo vai ser utilizado. Eu deixei ele separadinho aqui, então pode só copiar e colar. E aqui eu vou fazer uma leve gambiarra, talvez, mas tipo, vamos colocar um input do Python e o que você quiser que a IA responda. Então, apertando o mesmo botão, a gente executa esse bloco de código. Eu acho que a previsão vai ter umas 9, 10 horas, umas 9 horas aproximadamente a aula, então me recomende um filme. Qualquer estilo. E eu esqueci de printar a resposta. Aí eu mandei bem. Nesse caso, a gente pode abrir uma outra célula aqui embaixo para a gente não executar essa chamada de novo. Então é só um print, a gente chama a resposta que vai ser um objeto, e nele a gente chama o output text. Daí, claro, recomendo o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, uma comédia romântica francesa, cheia de charme e otimismo. Tá, gerou essa primeira resposta. Então, acho que a gente pode dar um exemplo agora, mudando o prompt e depois indo para um outro assunto um pouco mais sério. Então, na parte de refinar com prompt, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou copiar essa parte aqui, que assim depois vocês podem executar cada célula sem depender das outras. E a gente agora vai instanciar, utilizar a mesma API de cliente, mas com outro endpoint. Então, ao invés de chamar um endpoint de resposta, que é 1 para 1, a gente vai chamar o de chat. A gente vai chamar uma completion, que ele vai basicamente receber o conteúdo do chat e realizar alguma, seja uma completação, mas ele vai completar com uma nova resposta, vai prever quais seriam as palavras ditas após, e é o mesmo endpoint, é a mesma operação de create. Aqui a gente passa o mesmo modelo, que eu escrevi colado ali embaixo também. E a gente tem que passar uma lista, porque isso é considerado um chat. Então, uma lista no Python ela é declarada entre colchetes, e cada item da lista ela é um dicionário. O que esse dicionário é? O primeiro parâmetro dele é a role. Então, aqui a gente vai ter system. E o segundo item da lista é o que vai ser passado para o system, content. Então, pegando o mesmo exemplo de filme, você é um grande crítico de cinema e sempre gera comparações entre filmes novos e clássicos para ressaltar o porquê da escolha de cada um. Não precisam necessariamente escrever isso, podem até usar outro domínio. E como isso é uma lista, depois de fechar o colchetes, a gente coloca uma vírgula, e agora a gente usa o mesmo input aqui embaixo para nossa mensagem. Então, ainda assim, a gente passar role,
de usuário e o conteúdo dela vai ser content, 2 pontos. Aqui eu posso chamar só o input, que é digite o que quiser, depende do que vocês quiserem usar de exemplo. Dessa vez, para ficar mais bonito, vamos colocar um ponto barra. E agora, para não esquecer, eu vou dar um print na resposta. Então, print, resposta, choices, que a gente pode passar alguma outra coisa nesse ponto, mas normalmente choices refere simplesmente às respostas. Aqui a gente passa -1 para pegar a última. Do último item que vamos receber aqui como resposta, eu quero a mensagem, que é message, e o content. Então aqui ela vai basicamente gerar a mesma coisa, só que com o user vai ser assistant, e aqui vai ser a resposta dela. Quase não precisa se preocupar com isso aqui. Então vamos executar essa célula agora. Eu esqueci realmente uma vírgula aqui. Perdão. Se quiser, me recomende um filme de terror. Ele está agora fazendo a request. Claro, se você está procurando um filme de terror que realmente se destaque, recomendo Hereditário, 2018. Foi muito bom terror, inclusive. Dirigido por Sters, é um filme completo, moderno, nananã. E para entender por que escolher Hereditário, é útil compará-lo com um clássico do gênero, como O Exorcista, de 1973. E, teoricamente, eu poderia até voltar aqui em cima e executar e pedir um filme. Me recomende um filme de terror. E claro, se você gosta de terror, recomendo o filme Hereditário, dirigido por Ari Aster. É um filme que tem uma atmosfera muito tensa e perturbadora, com uma história envolvente. Ele recomendou o mesmo filme, isso muito provavelmente porque Hereditário foi muito famoso na época, então deve ter tido muitas notícias dele. Se quiser algo mais clássico, posso sugerir também. Ele aqui tá sem o prompt, só que teve uma resposta parecida, porque é o mesmo modelo. Então significa que todas as palavras têm os mesmos pesos. Só que a gente consegue modularizar esse comportamento. Então, posso dar mais um exemplo. Você é um professor de algoritmos. Algoritmos sempre descreva de forma curta como as coisas funcionam e você será perguntado por um aluno para revisar para um aluno se preparando para uma prova. Então, me recomende um filme de terror. Interessante que a escolha de um filme de terror pra Yas falando que ela parece ser um professor que foi iluminado, mas explicando o que acontece aqui, porque esse foi um caso bem interessante. Acontece antes. O contexto que não se move é os pesos que a IA tem. Então, muito provavelmente, se esse modelo hereditário, talvez os grandes clássicos, como foi o Exorcista, Iluminado, tenham esses pesos. Então, são muitos associados a filmes de terror. E até dá pra ver como ela interpreta isso quando eu falei tokens, que a gente pode chamar o tokenizer da OpenAI. Eles usam uma biblioteca open source deles chamada TikToken, e aqui a gente consegue ver sobre como ele separa as coisas. Então, eles consideram uma palavra, recon, ele considera como um token, end, outro, e isso aqui, cada um tem um desses pesos. Então, as respostas que ela gerou foi baseado nesses pesos, e o que ela tem de instrução, ela entendeu que, a partir disso, o recomende é um verbo, então ela tem que fazer uma ação, e ela me recomendou um filme. Então você tem, tipo, ela não entende exatamente quando é uma ação, mas a gente consegue ir controlando desse sentido. E vale mencionar aqui que eu falei sobre porque, amarrando uma coisa que eu falei antes sobre REG também ser um problema na indústria, a gente hoje tem 3 tipos de empresas, a princípio, todas usam bastante funções para injetar contexto. Umas se especializam em escrever prompts mais detalhados. Então, a gente tem alguns white papers do Google, da OpenAI,
e da própria Anthropic sobre a forma como eles recomendam que você escreva um prompt. A biblioteca LangChain que a gente vai utilizar no próximo exercício também recomenda. Também tem suas recomendações para escrever um prompt. Isso muda muito de empresa para empresa. Então, um exemplo bem curto do meu dia a dia é textos, quando tem umas instruções muito complexas, porque ambiente de cobrança, escrever em Markdown para o modelo da OpenAI ajuda muito. E eles entendem muito bem JSON. Enquanto para o Cloud, ele não entende tão bem JSON. Se pedir para ele gerar um JSON válido, ou você pedir para ele validar um JSON, editar ele, minificar, etc. Ele às vezes erra e gera JSONs inválidos, porque ele não entende muito bem. Em compensação, ele entende muito melhor estruturas de tag XML ou tags HTML. Ao invés de você colocar uma hashtag e um título, você coloca basicamente um abre. Nossa, eu esqueci o termo disso aqui, mas abre, coloca um H1 e fala o título. E existem diversas formas de lidar com prompt. Então, vale mencionar um pouco que normalmente são divididas em 4 partes, serem mais, mas é persona. Então, como essa IA, como ela vai se comportar. Então, se você é um professor ou você é um analista de códigos da Rockstar, isso funciona muito bem para os modelos do cloud, por algum motivo ele escreve código muito melhor quando você fala dessa forma. Ou você é um crítico de cinema, você define como ele quer ser falado. Existe o que as pessoas chamam de segurança, que é onde a gente evita revelar informações. Então, quando a gente fala de algumas soluções de tempo real, a IA vai ter informações do cliente. E ela pode ter funções que retornam informações do cliente, mas não necessariamente a gente pode revelar essas informações, LGPD ou entre outros. Então, a gente tem que ter algum tipo de e-mail no prompt, existem outras soluções para evitar que ela revele suas instruções. Em terceiro, normalmente é comportamento, e comportamento pode ser dividido em 2 partes. Meu objetivo principal é gerar um JSON válido para ser utilizado na API X. E também pode ser como alcançar esse objetivo. Então, para realizar esse objetivo, ou para gerar um JSON válido, devo conter esses campos e uma descrição sobre esses campos. E, por último, normalmente fica um resumo sobre como funcionam tools. Tools referentes como funções, é uma forma como que o modelo pode acessar uma API, a própria API que está instanciada, e buscar por alguma informação diferente, como se fosse uma request. Então, o próprio exemplo da OpenAI é sobre a gente criando uma função getWeather. A gente, quando declara um modelo, a gente declara a função que ele também tem disponível, e com isso a gente deixa tipo, que ele pode usar a getWeather. Então, quando ele perceber na conversa que ele deve chamar essa função, ele vai chamar, ele vai esperar ter a resposta da API de código, e vai retornar. Pode ser um success true, e daí é 39 graus no caçador, ou um success false, não foi possível identificar a temperatura, e ele vai usar essa resposta para gerar essa resposta da API para gerar a resposta para o usuário final. E agora vai mais um link, eu deveria ter deixado aqui. Eu vacilei um pouquinho com vocês nessa, porque eu ia usar um PDF meu, só que eu tava com algumas informações de trabalho e eu não pude. Então eu dei uma olhada no meu Google Drive para achar algum PDF, algum documento que eu poderia gerar um PDF de exemplo. E logo que eu entrei na faculdade, eu participei de uma bolsa na área da saúde, e era para criar um sistema de classificação de risco. Então, esse é um caso bem interessante de PDF. Eu vou já o link de compartilhamento. Me avisem quando conseguirem, enquanto eu vou rendendo. Esse é um Ricardo, caso. Oi. deixa eu lhe pedir, você pode compartilhar esse código das células anteriores aqui no chat? Eu não consegui Uhum. copiar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar só uns tracinhos para separar, mas fica aqui. E esse aqui. Ele deu uma cortada no Eu final. acho que cortou ali o print do RESP. Eu só copiar essa parte no final. Aham. Eu posso até deixar, na verdade, aberto depois aqui o documento
Deixa eu compartilhar aí. Obrigada. E daí eu vou colando ali também. Fica até mais fácil. Então, deixa eu copiar e colar aqui. O Google Colab demora pra atualizar um pouco. Eu acho que, tipo, uns 2 minutos a certeza que tá aqui, tá atualizado. E sincronizado. Mas se precisar, eu vou colando aqui. Agora vem a parte de fazer um reg simples. Ah, e é realmente muito simples. Tipo, fazer ele bem básico. Então a gente vai instalar de novo as bibliotecas. Aqui, dando contexto, tem a biblioteca LangChain e a LangChain Community e da extensão delas com OpenAI. Ele é uma biblioteca muito utilizada para. Porque eu vou explicar de uma forma diferente. Hoje tem muito código que é boilerplate na área de IA. Então, toda vez que você vai criar uma classe nova, você, ao invés de fazer sempre na mão assim, você criar uma classe ou criar uma função, recebe as mensagens, lê ela, o LangChain economiza muito essa parte de instanciar os modelos e coisas do gênero. Ele tem alguns problemas, que ele, por algum motivo, tem algumas partes que gasta muito token e não tem uma forma muito boa de observabilidade, mas provavelmente é porque ele gera alguma coisa no meio. E a documentação dele não é muito atualizada. Então é muito comum você estar usando alguma função e você não ter nenhuma referência dela, se ela for nova na documentação, ou ela está com uma versão muito antiga sendo explicada na documentação deles. Mas eu acho que hoje, se você quer se aprofundar na IA, como as coisas funcionam, estudar pela documentação do LangChain e pela própria biblioteca deles é muito bom, e implementar as coisas depois sem essas complicações é melhor ainda. E de novo, do porquê tenho problemas com essa. Perdão, pode fazer. Quer falar alguma coisa? Ok. O... Tem um certo problema com as bibliotecas que utilizam, que fazem esse trabalho de boilerplate, é que hoje é quase que consenso que não existe nenhuma por si que consegue fazer tudo de uma forma boa pronto para produção. Então, um exemplo, para não falar sobre o LangChain aqui, porque está utilizado, tem a criada por um brasileiro chamada Crew AI, só que ela não faz nada paralelizado. Então, se você está rodando um chat com ela, por exemplo, você tem que fazer alguma gambiarra de, por exemplo, instanciar a API que chama ela de forma assíncrona para cada chamada ser tipo uma thread, você conseguir fazer isso. A gente tem uma outra solução do LangChain que se chama LangGraph, que se você tenta fazer algo levemente diferente, ele utiliza um sistema de grafos e você consegue pegar uma informação e passar de um ponto para outro. Só que não é todos os tipos de informações e não é todos os tipos de pontos. A gente tem uma proprietária da AWS que funciona muito bem para fazer um chatbot comum na AWS, só que ela até tem problema para fazer coisas como um RAG com as próprias ferramentas da AWS. Então, se alguém quiser se aprofundar e depois tentar conversar sobre, acho que tipo, o caminho é realmente começar pelo LangChain e depois ir vendo como as coisas funcionam. Agora vamos executar de novo a célula aqui. E tá. Aqui é um pouquinho mais chato. Esse documento que eu passei, a forma é basicamente baixa, espera a internet funcionar, eu salvo direto no downloads e só arrasta ele direto para home de vocês e vai ficar mais fácil de fazer as coisas. Vai fazer o upload, a gente pode voltar. Tá. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente tem que primeiro ler esse arquivo. Esse é um arquivo .pdf. Então, para a gente ler esse arquivo, a gente tem que chegar até ele. Então, quando a gente está usando. A gente vai ter que colocar, na verdade, mais uma camadazinha de código aqui. Quando a gente está usando o Google Drive, a gente consegue pegar algumas coisas do Google Drive em si. E do próprio ambiente do Google, no geral. Então, a gente vai dar um drive.mount e a gente monta isso na pasta raiz do Google Drive, que vai ser um content/drive. E como a gente vai utilizar o LangChain, ele abstrai essa parte da gente instanciar o cliente, etc. Só que ele usa isso por variáveis de ambiente. Então, para a gente criar uma variável de ambiente aqui, a gente vai usar um os.environ e a gente tem que chamar essa variável de open
API key, tá? E ela vai ser equivalente a o userdata.get OpenAI. Executando isso, opa, executando isso, ele vai pedir permissões para conectar o Google Drive. Ele vai perguntar para gente autenticar nossa conta. Aqui não está aparecendo, mas abriu uma guiazinha para mim. Ele pediu a permissão, eu estou concedendo aqui agora e pronto. Você espera terminar de executar. Pronto, mounted at Google barra drive, content barra drive. Então aqui será a pasta raiz. Então, se você só copiou direto o arquivo do PDF, a gente vai ter que acessar como se fosse Linux, então content barra drive barra my drive, que é todo o conteúdo do nosso Google Drive, e sistema de classificação de risco.pdf. E a gente vai ter que abrir ele com a biblioteca. Aqui eu resolvi utilizar a FITS, que tem alguns outros nomes, pode ser PyMU-PDF, entre outros, mas ele basicamente é um leitor de PDF. Então, para abrir ele, eu vou chamar de documento, e vou dar um fits.open, e eu vou passar o caminho do arquivo. Tá, mas esse é um arquivo PDF, ele tem diversas páginas, então a gente precisa pegar todo o texto dessas páginas. Então, a gente pode chamar de texto, eu vou criar uma string vazia para acumular tudo que tiver dentro desse documento. Então, para cada página do documento, eu vou pegar a variável que eu criei de texto e vou só dar um mais igual, vou adicionar, vou dar append para cada vez que rodar. A page.get underline text. Certo? Get underline. Eu vou dar, acho que get underline text mesmo não aparecendo aqui. Por algum motivo. Tá, então agora em memória eu vou ter todo o conteúdo desse PDF. Separado por no caso, o separador vai ficar, se não me engano, entre 3 enters. Então, 3 contra barra N. Agora a gente precisa criar os embeddings. Por que a gente precisa criar um embedding? Porque esse texto ainda está de uma forma que está de linguagem humana. Então, eu vou chamar de EMB, que um padrão da indústria, e eu vou usar a própria OpenAI Embeddings. Aqui ela vai criar uma classe com os embeddings, com a forma de fazer os embeddings da OpenAI. E o que ele faz vai ser basicamente chamar a API deles, passando o texto de entrada e retornando um vetor. E nesse vetor vai ser só um monte de números. Agora a gente tem que criar nossa vector store, que poderia ser. Tem uma outra em memória, além da Face, poderia ser o Pinecone, que também é bastante utilizado, ou poderia ser uma solução mais robusta, como Quadrant, que é realmente um banco de dados, e tem uma extensão para Postgres que transforma ele num banco de dados vetorial, que também é muito boa. Então, aqui a gente pega um Vector Stores, que foi importado, que ele é importado automaticamente no LangChain.VectorStores. E. Ah, não, Vector Stores a gente vai chamar o face, que eu importei ele diretamente. From underline texts. Então eu vou passar um texto, não um arquivo para ele. Aqui eu passo o texto. E que está dentro de uma lista, porque você pode passar teoricamente diversos textos. E o segundo parâmetro é embedding, que eu vou passar o EMB, os embeddings no OpenAI. Tá, então agora eu já tenho o texto salvo, eu criei a forma dos embeddings e eu tô salvando eles em memória. Mas eu preciso ter consultar de alguma forma. Então a gente tem que criar um cursor para isso. A forma de criar um cursor para um banco de dados de vetorial em memória é muito fácil. Vou chamar de retriever. Ele vai ser um vectorstore.s underline retriever. Isso aí. E tá pronto, basicamente. Porque ele automaticamente identifica.
Como a gente agora está usando o LangChain e não mais a OpenAI, a gente vai utilizar a classe Chat OpenAI, que foi importada aqui. Então, eu vou chamar de LLM. LLM igual Chat OpenAI. E aqui a gente tem que passar o model name, model underline name. Eu vou pegar o mesmo de antes. Depois disso, a gente tem que definir a API key. Nossa, aqui eu acabei de reparar que não precisa. Eu acabei de reparar que eu estava atualizando meu código. Eu acho que a gente pode. Tá, os.get env. Eu vou só confirmar se eu não tô. Achar vai ser uma string que vai ser o que foi definido aqui. OpenAPI key. Deixa eu só puxar isso aqui embaixo só para ter certeza. É isso aí. Então agora a gente já está com o modelo junto. Mas a gente pode também hum, mexer com o System Prompt. Acho que dá para mostrar forma de template. Então, chamar de System Prompt. System Underline Prompt. E aqui é interessante uma coisa do LangChain, que você pode passar um set, que é como se fosse um dicionário, uma lista imutável em Python. E você pode passar, tipo, diversos textos. Ou uma coisa só ao mesmo tempo e ele faz a separação. Eu vou passar uma só, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então ela vai ser uma string multilinhas. Então, eu sou um analista de sistemas auxilio, que auxilio desenvolvedores a realizar suas atividades. Vou colocar algo como: se eu não ter certeza da resposta, devo responder que não posso ajudar. Hum, use no máximo 3 frases e mantenha as respostas mantenha as respostas curtas, pode ser. E use esse essas informações para auxiliar a resposta. E aqui a gente pode criar um template, passando um bloco de chaves e chamar de context. Tem diversas formas de fazer templates. A gente pode utilizar a própria solução do LangChain, a gente pode utilizar bibliotecas como Handlebars, pode fazer uma solução própria utilizando a manipulação com strings. Python é muito bom com isso, inclusive. Mas a gente vai usar a do próprio LangChain. Mas para transformar isso no prompt, a gente vai passar para a gente declara ele como prompt. Então, eu vou usar o chat prompt template. Pronto. From messages. Para ele ficar no formato das mensagens. E passar. É que basicamente ele vai pegar o system prompt, vai incluir o. Vai pegar o system prompt e vai incluir ele naquela lista de dicionários que a gente usa para mensagem. E depois disso, quando a gente for chamar a resposta, ele vai incluir esse contexto, vai ser aquela parte que vai fazer a consulta e vai substituir pela informação do head. Então, aqui a gente vai declarar de novo um dicionário. Opa. E ao invés de eu dou uma lista, e ao invés de ele receber dicionários, ele recebe tuplas. Então, aqui é o system. E aqui a gente passa o system prompt. E ele vai converter isso automaticamente para aquele modelo da OpenAI. E aqui, ao invés de users, é human. Acho que eu faço o mesmo padrão. Human. E aqui eu vou colocar o input. Então,
aqui eu vou colocar e eu vou criar uma chain e explicando agora porque se chama LangChain, é que você faz uma cadeia de ações. Então, podem pensar como uma pipeline, um workflow. A primeira etapa vai ser criar a chain que vai buscar algum documento na memória, e para isso a gente passa a LLM e o prompt, e depois a gente tem que passar o retriever com o objeto criado anteriormente, e aí a gente consegue invocar essa chain, ou chamar ela para responder, e a gente vai ter uma resposta. Indo para o código que é muito mais fácil de explicar, eu vou chamar isso de messages underline chain, depois fica processo para colar. E aqui a gente vai dar um create underline stuff. Ah, já puxou, documents chain. O que ele quer dizer com stuff? Tem algumas formas de fazer ranqueamentos de documentos e páginas no LangChain. Stuff ele vai pegar até sem mudar nenhum parâmetro as primeiras 3 páginas e às vezes 3 documentos que mais tem a ver com o assunto e vai passar para IA como contexto. Você pode utilizar MapReduce, então ele vai ler todos os documentos e vai encontrar, tipo, ou todas as páginas encontrar a mais importante. Você pode fazer um re-rank, que ele vai passar para uma outra LLM, ler cada um desses documentos e daí retornar com o mais importante. E tem algumas outras formas de manipular isso, mas do LangChain são só essas 3. Se eu não me engano, tem uma quarta, mas eu não encontrei na documentação dela a última vez que eu vi, mas eu tenho quase certeza que tem uma quarta. Inclusive, daria para ver depois aqui. Mas aqui a gente passa a LLM e o prompt. Aqui a gente vai criar a chain especificamente, então a gente dá um create retrieval chain, que é o que a gente vai pegar o documento e os dados, então a gente vai passar o retriever. E aqui a gente passa messages underline chain. E agora a gente chama a resposta. Então, eu vou colocar um pergunta igual input. Qual sua pergunta sobre o documento? E dá um espaçamento. E a resposta vai ser resposta igual chain ponto invoke. E aqui eu passo a pergunta. Aqui, na verdade, eu tenho que passar isso aqui, que vai ser um input. E ele vai receber uma f-string, que é uma string formatada, que vai ser a pergunta. Tem que manter o mesmo. E ela tem que estar assim. Vai ser considerada uma variável. E para a gente fazer o print da resposta, a gente dá um print. Resposta vai retornar um objeto contendo todas as informações, não só da conversa, mas das chamadas. E aqui a gente vai procurar por answer. Agora deixa eu executar isso aqui, eu já colo de volta no documento base novo. Sistema de classificação de risco. Content Drive, My Drive. Classificação. Deixa eu ver aqui só para ter certeza que eu escrevi certo essa parte. Ele tá no Content, no Drive, eu tô acessando ele. É sistema de classe. Ah, eu acho que, na verdade, é que sensitive aqui tá em maiúsculo. Tá, tá, peraí. Isso vai ser fácil de responder. A gente só muda API key, a gente pega essa parte aqui, userdata.getOpenAPI. Que não pegou a variável do environment. Qual que é a próxima? Ele tá reclamando disso, mas ele deveria OpenAI.get user.get data.
Vamos de API Client, mas tá. Eu estou na parte do Face, na parte do OpenAI Embeddings. Um momento. Vamos passar a API aqui também. Eu acho que vai resolver. Foi. Ó, em minha defesa, não tá, eu testei o código ontem e não tinha dado problema. Mas vamos fazer a pergunta sobre o documento. Vamos lembrar, esse é um documento que tem perguntas sobre um sistema de classificação para montar um CRUD. Só que vai ter as informações dos sistemas do CRUD. Então vai ter paciente, enfermeiro, médico e as consideradas sistemas. Qual é a responsabilidade do enfermeiro? O enfermeiro sabe coletar as informações do paciente para anamnese, sinais vitais e fazer a classificação de risco, utilizando a interface do sistema. Atua no primeiro atendimento para apoiar a tomada de decisão e utiliza computador ou dispositivo móvel para essa função. Eu vou colar isso aqui de volta só para deixar salvo e poder ficar tranquilo de copiar. Mas aqui, além dos próprios pesos da LLM, ela utilizou o documento e ela claramente não falou função normal de um enfermeiro, ela realmente usou o documento falando sobre que vai utilizar a interface do sistema, vai atuar no primeiro atendimento e auxiliar a tomada de decisão, e ele vai acessar esse sistema utilizando o computador ou dispositivo móvel. Então aqui a gente já consegue conversar com o documento para ter alguma resposta específica dele. Agora vem a parte de código que eu já vou copiar meu snippet e vou colar aqui, porque vai ser 1000 vezes mais fácil. Aqui a gente tem algumas formas de transformar um modelo mais trabalhável para IA. Uma delas é transformando o PDF em Markdown. A gente está lidando com um documento da OpenAI. A gente está utilizando o modelo OpenAI. Então, me avisem se tiver atualizado aqui, inclusive, porque aqui é o meu monstrinho de 2 anos atrás, e eu vou dar uma explicação meio rápida do que ele faz para fazer sentido. Primeiro, porque eu preciso formatar o documento, colocar título, tipo H1, H2, texto, etc, identificar isso. Eu crio uma lista dos tamanhos de fonte que existe. Depois eu itero no documento, eu vejo cada bloco de página e eu pego o tamanho da fonte que tem naquele bloco. Depois eu uso um counter de font sizes. Counter é uma collection do Python que ela basicamente faz uma contagem de quantos dos termos diferentes que tem. Depois a gente pega as fontes mais comuns, o tamanho de fontes mais comum, que a gente pega o most common. Então ele vai deixar ordenado sobre quais são, não ordenado, perdão. Ele vai criar um set que vai estar o tamanho da fonte e a quantidade de vezes que ela aparece por bloco. E para conseguir fazer essa formatação, eu vejo a quantidade de fontes que tem. Então, se eu só tenho o tamanho do array é menor que 3, ou seja, tem 3 elementos. A fonte do corpo vai ser a fonte mais comum, que é a que mais tem palavras. A do subtítulo vai ser a segunda mais utilizada, e a do título vai ser a terceira. Se não, eu tenho muito mais do que isso, eu faço um sort para deixar a menor utilizada no topo. Então, a menos utilizada provavelmente é um título, a segunda menos utilizada é provavelmente um subtítulo, e a terceira eu não considero que vai ter tipo muitos H1, H2, etc. Então tudo vira da mesma fonte. E aqui eu faço a formatação do PDF. Então, essa parte aqui eu só estou basicamente pegando os textos de cada bloco. Aqui também. E aqui é um problema para lidar com tabelas. E esse foi um péssimo PDF, porque se o Cristiano estiver aí, ele me lembrar, foi um projeto com o professor Samuel. Então ele foi escrito no Word do Linux, que eu esqueci o nome, eu importei ele pro Google Docs e salvei um PDF disso. Então ele tem muita informação que a metadata dele não está exatamente bem correta, de todas essas conversões. Então as tabelas ficaram bem quebradas e alguns blocos de texto são considerados tabelas porque fazem parte de um span e não de um bloco de texto. Então essa foi a parte que eu falei que eu ramelei no começo, de poder ter pegado um documento melhor. Mas o que importa é que dá para praticar tudo. Depois, aqui ainda é um tratamento da tabela.
aqui eu tô criando a parte de texto da tabela, e aqui eu começo a processar as linhas. Então eu tô basicamente pegando cada bloco de linha, eu vejo se essa linha tem um span para ser uma tabela, se esse span ele tá só tipo. Não, eu pego só a fonte dele, eu aplico, e ele retorna de novo, ele vai aplicando cada bloco de texto para esse texto. Depois ele limpa as quebras de linha e vem aquela parte que eu falei. Se for uma fonte, ele vai aplicar a hashtag, que é a forma de escrever em Markdown título, senão vai ser um subtítulo, senão vai utilizar o texto comum, e se não tiver, e passando por tudo isso, se tiver alguma outra fonte, provavelmente, ele não pede, normalmente é um problema de metadata do PDF, ele retorna só como um texto. E no final ele dá 2 espaçamentos. O ideal normalmente é 3, mas a biblioteca que a gente está usando, ela usa separação por 2. E aqui vem a parte que eu acho mais legal, inclusive eu tenho salvo o meu código antigo disso, que eu tive que editar ontem, mas antigamente não tinha formas baratas, pelo menos, de conseguir gerar algum texto out para imagens. Então, se eu tinha um PDF com algum tipo de diagrama, a forma que eu resolvia era eu pegava esse PDF, eu transformava em Base 64, eu tenho ele aqui salvadinho aqui, e eu passava o Base 64 como texto no modelo da OpenAI. Eu pedia para, baseado naquela quantidade de caracteres do Base 64, ele me retornasse uma descrição da imagem. E é legal mencionar isso, porque na época ele não conseguia dar nenhuma informação. Porque, tipo, é um gráfico, quando era um fluxograma, é um fluxograma. Ele às vezes falava, tipo, é um cachorro ou é um animal, mas eu usava isso só para, tipo, ter informação do que aquela imagem significava no texto. E vocês vão ver como, tipo, vai ficar muito melhor agora, que a gente pode realmente mandar uma imagem para OpenAI. Não é uma LLM que processa, eles têm um modelo de classificação que vai transformar aquela imagem em algum tipo de descrição, e daí eles passam de volta para a LLM e daí ela responde. Então, aqui eu estou basicamente pegando cada imagem que tem no texto e a gente vai passar o Base 64, e é isso. E eu deixei um print out aqui, eu vou deixar um print de separador, porque acho que esse documento tem 3 imagens e dá para ver como vai ficar cada uma das descrições das imagens. Então, vamos colocar só tipo um tracinho vezes 20. E depois ele pega a descrição da imagem alterada e ele aplica no bloco onde que ela estava. Basicamente isso. De forma muito simples. E o resultado disso é o que eu chamei de umas engenharias de contexto, que seria salvar o documento convertido .markdown no drive de vocês. Então, agora vamos executar isso. Namecount. Perdão. Eu esqueci de executar essa célula aqui. E agora vai estar importado todas as bibliotecas. Deixa eu abrir meu drive de novo, só para fazer uma comparação. A imagem é um diagrama de fluxo que representa as atividades relacionadas a um processo médico, envolvendo os papéis principais, especialistas em enfermeira, conta de triagem. Ele vai gerar o Mermaid.js que está no prompt para ele gerar também, para ficar mais fácil da LLM entender depois. E aqui tem uma descrição que está falando sobre Mermaid. Aqui tem um separador, a segunda é o que representa o modelo de dados, e eu acho que só tem essas 2 imagens. Isso aí. Então vamos confirmar. A primeira é o diagrama de caso de uso, que tem 2 atores, especialista e nurse, ele pulou o patient. E o diagrama de classe foi descrito. Não vou parar para ler tudo agora. Agora só me avisem, vocês conseguiram pegar tudo isso e salvar o Markdown no documento base que eu salvei? Mas se não tiver, não tem problema. Só porque daí na última a gente vai fazer uma parte intermediária do head, que é outra forma de melhorar a consulta antes de gerar a resposta. Então, aqui volta o código normal. Então, vamos declarar o path como... Eu vou copiar ali de cima, que vai ser mais fácil. Perdão por isso. Aqui. E vai dar para testar das 2 formas. Então, deixa eu colocar cópia aqui, vou chamar de path. Eu já vou criar uma cópia dele
e vou mudar para documento underline convertido.md. E eu vou deixar esse aqui comentado por enquanto, porque a gente pode fazer uma comparação de como vai ser as respostas. Aqui a gente vai ter que fazer só um tratamento, porque ifpath.lower terminar com PDF, ou seja, se é um arquivo da extensão PDF, eu vou ter que abrir ele com o fits. Se não, eu posso só abrir direto o arquivo .markdown, mas se eu tentar abrir um arquivo markdown com o fits, ele vai dar um problema, porque ele não é formatado com o UTF-8. Então, fits.openpath, e daí o texto, a gente vai fazer a mesma operação que fez lá em cima, só que de uma forma mais resumida agora, com Python, que é page.get underline text para cada for page in dot. É a mesma forma de escrever aquele... Aqui escreveu já, perdão. É a mesma forma de escrever aquele for antes, só que em uma linha, com um Python. Mas ele tem exatamente o mesmo resultado. Se não for isso, vamos dar um elif path.lower ends with ponto string.md, pode ser ponto .txt também. E aqui ele aceita mais alguns formatos, mas eu acho que os únicos que poderiam importar agora, a gente vai usar o gerenciador de contexto do Python. Quando o Python vai abrir um documento, a gente coloca ele em um contexto, então usa uma palavra-chave chamada if, e a gente lê ele dentro desse if, e depois que a gente sai desse if, esse arquivo não está mais aberto em memória. Então, if open path, aqui a gente vai colocar R, que é o modo read, e o encoding UTF-8, para caso tenha algum acento, algum caractere especial. E vamos chamar de file com underline, porque file é uma palavra, é outra keyword do Python. Então, texto igual f file.read. E aqui ele vai ler o documento, else, deixa eu só colocar um print, formato não suportado. E aqui a gente segue meio que o mesmo fluxo de antes. Então a gente vai chamar as embeddings, vai ser OpenAI Embeddings, vamos declarar ela e vamos passar API key igual user data.get OpenAI, para fazer um processo que a gente fez antes. A vector store vai ser declarada da mesma forma. Então vai ser um face.from underline texts. E a gente vai passar o texto, embeddings mb. E a gente vai fazer o cursor de volta, que vai ser o retriever igual a vector store.s underline retriever. E aqui a gente vai fazer a instância com... Ia fazer com o OpenAI, mas vamos com o LangChain, vai ser mais fácil no final. Então, LLM igual a chat. Aqui eu posso copiar, na verdade, exatamente igual de cima. Teoricamente vai ser o mesmo prompt para ter essa comparação, para ter uma comparação. Então, eu declaro LLM, eu declaro system prompt. Eu poderia copiar mais coisas, mas não tem porquê. Aqui a gente vai fazer a mesma etapa, para ter copiado essa parte mesmo em cima. O prompt igual a chat, prompt template, out from underline messages. Aqui vai ser o mesmo esquema de declarar o set e a lista. Aqui a gente vai passar o primeiro caso, que vai ser o system.
que vai ser o system prompt. E a próxima vai ser o human com o input. Daqui eu vou fazer a... Eu não lembro como eu fiz, mas eu coloco question chain. Não lembro como eu tirei o nome dessa variável antes. E a mesma coisa, create underline stuff documents chain. Passo o modelo, passo o prompt. Aqui eu vou chamar essa chain. Vai ser o create retrieval chain. Retriever question chain. E aqui a gente pode fazer uma. Agora vem a parte interessante. Aqui é um momento intermediário de refinar o contexto. O que eu fiz de pergunta antes foi o que foi passado diretamente para o documento, para o banco de dados fazer essa alteração. Só que não necessariamente a melhor forma de falar seja o meu vocabulário, e para isso a gente pode usar uma função que ela vai chamar o OpenAI no meio disso para criar pergunta que vai ser passada pro retriever, e daí ele vai retornar, e daí vai utilizar, ele vai retornar o contexto, e vai utilizar esse contexto para gerar a resposta. Então, eu tenho uma função pronta disso, acho que eu vou copiar e explicar ela aqui, vai ser um pouquinho mais fácil. Sobrar mais tempo para perguntas caso tenham. E o que ela faz? Ela recebe uma string, ela retorna uma string, eu declaro você um assistente que recebe a consulta do usuário, é melhor para buscar informações relevantes no sistema. As mensagens vai ser o role system, que é o mesmo formato do OpenAI, e o content vai ser o system, então ele vai pegar a primeira mensagem e, e aqui ele pega a role user, que vai ser como se eu estivesse passando uma pergunta, e vai ser melhore para ser executado com uma consulta de uma VectorDB, e a query, que vai ser a minha pergunta. Vou até mudar para melhore a pergunta do usuário para ser executado com uma consulta. E aqui eu crio a resposta e eu retorno ela. Então, aqui eu vou chamar de raw query, que vai ser meu input. Então, input vai ser digite sua pergunta para o modelo. Tá, 2/N agora. Ficou um pouco apertado antes. E a gente vai printar três coisas. Eu acho que a primeira seria legal ter a resposta do modelo sem tá longa. Então, tipo, pegar esse input e já gerar a resposta. Eu acho que a segunda pode ser o resultado dessa função, para a gente ter uma visibilidade do que a gente vai estar fazendo a consulta. E a terceira pode ser utilizando a resposta disso para o modelo, utilizando também a Vector Store. Então, eu vou chamar de resprawl, que vai ser a consulta direta, soundchain.invoke, e aqui eu tenho que passar o input, que vai ser essa variável. Então vamos colocar um print. Tô pensando. Pergunta do usuário, pode ser? E eu vou dar um print na. Ele abriu o negócio dele. Na res raw. A seção da. Assert answer. E eu vou dar um print só para ter algum separador de novo. Só um tracinho vezes 20. Agora a gente vai pegar a resposta que o modelo que vai gerar para fazer a consulta. Então, refined query vai ser
um refine query, que é o nome da função, refine query, passando ela a entrada. Raw underline query. Refine query, perdão. Refined. E aqui, print, deixa eu já pegar aqui. Vai ser a consulta utilizada. A gente vai pegar a resposta disso aqui e vai dar o mesmo separador. E a última é a resposta refinada, refined. Vai ser um chain.invoke, que vai passar como input a refined query. Deixa eu copiar aqui de novo. Resposta com o refinamento. E vai ser a mesma. Deixa eu salvar aqui também. E agora é só executar. Vamos ver. Perdão, coloquei o código errado lá. Isso aqui é uma string. Path.lower.endswith. Isso é pra ser uma tupla mesmo. Eu não terminei. Tá certo. Perdão. Esqueci os 2 pontos. Vamos ver se tem mais algum errinho que eu deixei passar. Invalid template. Tá, deixa eu ver o porquê ele passou como template inválido. Tem prompt. No invalid template. Return CSS prompt. Tá, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu até olhar minha cola só pra ter certeza que não fiz besteira. Eu acho que essa vírgula extra no final. Que vai retornar o objeto vazio. Seria a chave do input, perdão, em qual das partes? Nossa, aqui, claro que é inválido, faltou lentinha, não passa só variável direto, eu tenho que passar ela como string. É a chave dele. Digite sua pergunta para o modelo. Qual a relação. Fazer diferente? Quais as relações da classe enfermeira? String indices. Aqui, perdão, eu fiz a resposta do. Agora vai dar certo. Eu fiz as respostas do LangChain aqui, é uma chamada direta do OpenAI. Não precisa acessar a chave answer. Agora tá certo o código colado. Quais as relações da classe enfermeira? Classe enfermeira está relacionada com o paciente, coletando as informações. Must be enter, not a string. Aqui, porque aí foi. Errou no copiar mesmo. Aí eu camelei, perdão. Vou copiar de novo a minha pergunta. E clicar de novo. Aqui só garantir que eu salvei aqui. Classe enfermeira se relaciona com o motor principal que coleta dados do paciente, via anamnese e sinais vitais. Ela utiliza a interface para ação de risco para inserir as informações. Dessa forma, a classe depende dos dados cadastrados pelo especialista para realizar a classificação. É bem parecida com a resposta de antes, mas é porque, teoricamente, é a mesma consulta. Aqui é o que
a pergunta utilizada para fazer a consulta no documento. Quais são as relações associadas à classe enfermeira em termos de entidades, atributos e conexões? E a resposta gerada utilizando isso é: a classe enfermeira se relaciona principalmente com a necessidade de paciente, sintomas, sinais vitais e classificação de risco. Seus atributos incluem identificação, nome e autenticação para uso do sistema. Ela conecta as informações do paciente, anamnese de sinais vitais e utiliza as regras do sistema para realizar a classificação de risco. Então, vamos pegar o paciente também agora só por uma referência. Quais as relações do paciente agora teve mais diferença. O paciente a pergunta direta tá sem usar pro PDF, sem refinar a consulta é: o paciente é responsável por inserir suas próprias informações no sistema, como sinais vitais e respostas ao questionário, para receber a classificação de risco automaticamente. Ele é um dos principais atores do sistema, junto com especialista enfermeiro. As informações são essenciais para a triagem, ok? A consulta que ele deu são quais são as relações associadas ao paciente. E a resposta foi: o paciente está associado a informações pessoais, sintomas, sinais vitais, comorbidades, alergias, informações. Também interage com o sistema para inserir dados e receber a classificação automaticamente. As relações suportam a avaliação clínica na triagem. Muda um pouco da resposta, mas a ideia é essa. Agora, só aproveitando o Markdown, eu não vou abrir o Markdown na apresentação, porque, como eu disse, as tabelas ficaram quebradas, e esse é o meu defeito da apresentação de hoje. Então, vamos ver como vai ficar a consulta com as tabelas quebradas. Aqui vai ser quais as relações do paciente. O paciente atua como ator que insere informações pessoais, mede sinais vitais, realiza autotriagem, fornece dados que o enfermeiro utiliza para a classificação de risco, não possui relacionamentos diretos com outras entidades. Ah, tá. Só avisando, esse autotriagem faz sentido, porque a ideia era ser um sistema automatizado de triagem médica. Então, de certa forma, faz sentido. Consulta utilizada, quais são as relações associadas ao paciente? Foi muito semelhante ao anterior. E pacientes associados entre dados pessoais, triagem, resposta ao sinal de sistema, esse relaciona com o enfermeiro, que realiza a coleta de dados e classificação de risco, e com especialista que define protocolos e regras. Ficou um pouco diferente, mas eu acho que, em resumo, a ideia da apresentação é essa. E só umas coisas para comentar. Quando eu conversei com o Cristiano para apresentar sobre isso, ele pode me corrigir se eu estiver enganado, ele falou para eu trazer tipo alguma citação mais acadêmica, etc., mas ainda não tem muitas. Então, praticamente não tem nenhuma, na verdade. Vocês acham muitos artigos no Medium e alguns vídeos no YouTube sobre, mas é que é um problema porque é muito específico do domínio de cada empresa. Então, vamos pensar na área da saúde. Se eu fosse se transitar as informações de pacientes, eu teria que garantir que elas não serão reveladas. E se eu estou entregando, conversando com muitos pacientes, falta aquela parte de cachê, otimizar o sistema, etc. No meio disso, tem que ter todo o tratamento para os documentos. Nisso, a Microsoft faz um trabalho muito bom, porque eles têm um grande ferramentário de inteligência de documento já pronto, antes que é só chamar endpoints. E também daria para fazer na mão, tem alguns modelos open source. Mas quando você vai trabalhar com essas coisas, é muito difícil também classificar se essa é uma resposta boa ou não. Então, acho que para encerrar, existem duas formas de fazer essas classificações. A primeira é um agente humano no começo testando manualmente, tá, parece legal e está aprovado. E a outra é utilizar técnicas de machine learning ou de análise de qualidade que já existem, mas, por exemplo, você salva um conjunto de perguntas para fazer para o modelo, você, como ator humano, já deixa salva qualquer resposta correta ou uma resposta de referência para aquilo, e daí você pode rodar todas essas perguntas para o modelo que você fez, e depois passar para o modelo de classificação, ou uma outra LM falar que é adequado, e coisas do gênero, mas essa parte final é uma zona um pouco cinza. Então, tipo, não quis falar que a resposta foi satisfatória, porque tem um problema que eu enfrento no dia a dia, mas parece fazer sentido. Só não dá para dizer que vai fazer sentido todas as vezes que eu executar, por exemplo. Mas eu acho que da apresentação seria isso. E alguém tem algumas perguntas? Aqui fica um LinkedIn, etc., se alguém quiser entrar em contato depois. Fiquem à disposição.
Fico à disposição. Você só pode perguntar, Victor, mas foi. Acho que vai ser bem rápido. Como você usa a inteligência artificial no teu dia a dia do Rafael Lima da Almagro? Tá, no trabalho, basicamente, de tirar respostas e fazer diferentes fluxos. Na vida pessoal barra acadêmica, eu uso um programa chamado Obsidian e ele para escrever tipo, todas as minhas anotações. Obsidian. E eu por causa que eu escrever em Markdown. Eu salvo meus Markdowns em um repositório privado no GitHub. Eu tenho uma interface na Azure que é basicamente um chatzinho feito com Streamlit bem básico, onde que toda vez que eu salvo e mando um commit para esse repositório, ele salva os documentos e depois eu posso, tipo, tá, eu tenho uma pergunta sobre Docker. Será que eu já estudei sobre isso? Que eu tenho anotado sobre isso? Vou lá. Isso está ajudando muito pro TCC, principalmente para lembrar quando eu estudei cada coisa. Então, acho que mais sobre isso. E eu uso muito para explicar coisas de programação. Eu assino o ChatGPT. Eu tenho dois prompts principais, que é três, na verdade, é traduza tudo que eu falar aqui para inglês e traduza tudo que eu colocar aqui para português. Porque na empresa que eu trabalho, eu acabo tendo um contato com algumas empresas de fora e às vezes algumas palavras específicas acabam fugindo. E o outro é, tipo, para me explicar conceitos, quando eu faço uma pergunta, me explicar um conceito de código, ao invés de me dar o código. Então, ele me fala, tipo, o link da documentação, onde eu posso ler mais, etc. E só se eu, tipo, insistir para ele me passar, tipo, o código feito, ele me passa. Então, assim, tipo, evita aquela parte meio preguiçosa de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, e eu tinha deixado salvo mais um link aqui para mandar para vocês. Existem outras formas de fazer reg, etc. Aqui é um repositório. Essa é uma empresa que trabalha com evaluation, mas acho que é a mesma ideia do que eu falei com o LangChain. Eles têm alguns, alguns notebooks aqui dando bastante referência sobre como fazer tipo reg de diferentes formas e como fazer tipo elas conversarem entre si em alguns casos, e como às vezes uma solução diferente acaba sendo melhor para um certo tipo de problema. Então, não necessariamente eu uso nenhuma solução dessa empresa, que para ser sincero, eu nunca usei, mas eu já usei bastante esse repositório para aprender. Lembrei de comentar isso agora. Mais alguma pergunta? Pedir para a do Taylor já. Vou para você, Anne. Pedir para a IA fazer um prompt através da sua pergunta e depois utilizá-la em um novo chat fazer o prompt em si ajuda? Depende muito. Eu posso dar um exemplo de uma consultoria que eu fiz final do ano passado para uma empresa do ramo hoteleiro e eles têm uma parceria com o GCP. Logo, eles têm créditos para usar com o modelo do Gemini. O trabalho mais básico de fazer um prompt é você pegar uma ideia e traduzir para IA. Então, ele não precisa ser muito complexo, não precisa tipo, perder muito tempo, porque ele satisfaz muitas coisas mais básicas. Quando você precisa explicar uma coisa de forma levemente mais rebuscada ou mais complexa, mas não é um fluxo ainda, nesse momento a IA faz bem. Mas quando você precisa que ela execute diversos fluxos, dando exemplo da empresa de hotelaria, eles usam para basicamente fazer o check-in, check-out e assistência dos hóspedes, e para isso é quase informação demais, mas basicamente ela é perto do Beto Carreiro, e para isso eles peguem tipo, o número do quarto e depois qual que é tipo, os últimos números da reserva, só para ter certeza que estão com a pessoa certa. Isso pode ser um prompt, isso pode ser um prompt que a IA faz, mas tem muitas outras complexidades. Tipo, você tem que garantir que se a pessoa digitar o número do quarto, ela vai entender, vai passar como número para a API. E por que esse detalhe é importante? Eu posso mandar um áudio. Então, esse áudio, o OpenAI pode traduzir para texto. Nesse texto pode estar o número escrito ou não. E, tipo, esses detalhezinhos são normalmente as coisas que aí acabam passando. Daí tem que ter uma visão de produto como um todo e como, se você for, tipo, uma solução
a nível que outros usuários usam, como esses usuários interagem com a plataforma. Se for só uma coisa para você mesmo, acho que não tem problema, tipo, normalmente. Mais alguma? Então, Ricardo, acho que o pessoal já não quer perguntar mais, né? Né? Ai, Beleza, pessoal? Então, agradecemos a todos aí pela participação. Agradecemos em especial aí o Ricardo, né, por nos abrilhantar aí com todo esse conhecimento. E convidamos vocês aí para nos acompanhar novamente na quinta-feira, na próxima apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo, em especial para você. eu que agradeço pelo convite e pela participação de vocês. Excelente.